Cleópatra está mais perto do iPhone do que das pirâmides, da construção das pirâmides. Caramba. Porque são 2.600 anos para trás. E a Cleópatra está no período do Júlio César ali, né? Já está no período em volta ali dos tempos de Cristo mesmo, século I antes de Cristo. Entendi. Cleópatra é ontem. Então. Ontem, é. Assim, ontem, forçando. Na história tá na metade do caminho, mais perto da gente do que do Kelps. Né? Na época dela não tinha pirâmide. Não, tinha pirâmide, mas não tinha. Eles não faziam, né? Não faziam mais. A Cleópatra já é de uma fase interessante da história egípcia, que é depois dessas dinastias egípcias propriamente assim, de Antigo Império, no Médio Império e Novo Império. O Egito passa a ser dominado, ele é dominado pelos persas, e depois os gregos vencem os persas com Alexandre o Grande e passam e herdam o império que era dos persas, né? Então eles passam a controlar o Egito. Aí nesse período tem um general de Alexandre o Grande, que é o Ptolomeu, que o Alexandre morre, não deixa o sucessor, ele deixa até um filho, mas que não vai para frente. E o império dele acaba sendo dividido entre os generais, os principais generais dele. Aí o Ptolomeu pega a parte do Egito. Então a Cleópatra, ela é da linhagem dos Ptolomeus. Então, assim, ela tem uma origem macedônica, né? Que é de onde o Ptolomeu era. É claro que há muitos casamentos ali também locais, né? Não estou querendo dizer que ela permanece exatamente com o pool genético do Ptolomeu. Mas, assim, ela já é numa fase do Egito que os caras estão escrevendo em grego, falam grego como uma língua franca, né? Usam muito o imaginário grego para falar de política, de filosofia e por aí vai. Né? É uma fase mais tardia, assim, desse antigo Egito. Mas então que você estava falando, o Egito era muito desenvolvido e tal, mas na questão militar ele não era bom, então? Era forte, era forte. Assim ele foi invadido. Pô, não, mas aí você tá pegando pesado com os caras, é porque a história dura 3.000 anos, os caras perdem o poder. É verdade. Depois de 3.000 anos segurando. Aí a gente fala que eles eram fracos, né? Não, o Egito dominou aquela região onde hoje é Israel, por exemplo, os territórios palestinos, Síria, Líbano. Ele chegou até aquela região ali dominando. Nos tempos bíblicos mesmo, o pessoal ouve muito falar de Egito por causa dos tempos bíblicos, né? De José do Egito, de os reis que têm alguma aliança com o Egito. O Egito era ele e algum império mesopotâmico geralmente era o mundo bipolar ali, meio Guerra Fria da Antiguidade. Entendi. Você tinha o Egito ao sul, vamos pensar em Israel, né? Israel está no meio do caminho. Os reis de Israel, eles tinham que ou abaixar a cabeça para algum reino mesopotâmico, tipo os assírios, babilônicos, ou ele tinha que abaixar a cabeça para os egípcios. E foi isso que eles fizeram. Então, ao longo todo da história dos reis bíblicos, lá quando você pega essas histórias, sempre os caras estão fazendo ou aliança com os mesopotâmicos ou aliança com os egípcios, porque os caras são fortes, né? E impunham o seu poder ali. Ah, tá. Eles resistiram muito, então.